A neblina cobria a pequena cidade de Verivale como um manto de opressão, sussurrando segredos inconfessáveis desde a alvorada até o crepúsculo. O cheiro penetrante da umidade misturava-se ao aroma de terra molhada e folhas em decomposição, enquanto os prédios antigos, com suas janelas quebradas e fachadas desgastadas, pareciam espreitar, observando os poucos moradores que ousavam atravessar as ruas. O céu de um cinza ameaçador sugava a luz e deixava as sombras mais longas, criando um clima de inquietude que tornava até o mais trivial dos sons, o estalar de um galho, o farfalhar de uma folha, carregado de uma tensão insuportável, como se a própria natureza estivesse em conspiração contra a sanidade humana. Nos dias que se seguiram àquela noite sem lua, as pessoas começaram a notar coisas estranhas. A velha árvore na praça, que costumava ser um ponto de encontro, parecia agora contorcer-se, como se estivesse viva, suas raízes se revirando e se estendendo em busca de algo que apenas ela pudesse sentir. Os gatos da cidade, normalmente errantes e indiferentes, se reuniam em grupos, olhando fixamente para o céu escuro, seus olhos brilhando com um receio inexplicável. Murmúrios sobre visões e sonhos estranhos permeavam as conversas cotidianas, fragmentos de pesadelos que se entrelaçavam em uma tapeçaria de terror e um sentimento de que algo lá fora, mas também dentro de cada um havia mudado sutilmente, como se o próprio tecido da realidade estivesse se desgastando. Ao longo das semanas, a dúvida transformou-se em um abismo profundo dentro de André, cujas noites se tornaram um campo de batalha com suas próprias percepções. Ele se via paralisado em meio a questões sem resposta, cada sussurro no escuro um eco de sua própria insegurança. Estava enlouquecendo ou a cidade inteira estava enfrentando uma transformação coletiva? Os olhares furtivos dos vizinhos, antes familiares, agora o seguiam como sombras, e a falta de conexão o envolvia em um manto de solidão opressiva. Com a mente se fragmentando, ele começou a perceber algo além do visível, uma presença indescritível que parecia observá-lo, aguardando um momento de fraqueza para se revelar. Naquela noite fatídica, um chamado inato o fez deixar sua casa e caminhar em direção à floresta que cercava Verivale. As árvores, agora uma massa de silhuetas ilegíveis contra a luz suave das estrelas, pareciam respirar junto com ele, seus ramos estendendo-se de maneira quase tentacular. E então, no coração da escuridão, André deu de cara com uma visão que desafiava a lógica e a razão. Estrondos de uma realidade paralela ecoavam em seu ser, com formas que deslizavam sob a superfície, flutuando como líquidos viscosos, revelando-se apenas em uma fração de percepção, com cores que não pertenciam ao espectro humano. A entidade que ali se apresentava não era apenas alienígena, mas uma anti-existência que desafiava as fronteiras do entendimento humano. Ele sentiu sua própria insignificância se dissolver em um vórtice de desespero cósmico. Quando finalmente se afastou, a cidade já não era a mesma nem ele. A névoa havia se dissipado, mas o sentimento de que algo indescritível havia se estabelecido entre eles permanecia, como um eco distante de um trauma que nunca poderia ser esquecido. As vozes e os olhares continuavam, agora fragmentados pela incerteza, como se a presença alienígena fosse um vírus que se espalhara pelos seres que antes eram amigos, agora estranhos. André percebeu, angustiado, que o verdadeiro terror não era apenas a existência de seres além das estrelas, mas a possibilidade de que em algum lugar, no mais profundo abismo do cosmos, havia verdades que a humanidade nunca poderia compreender. Um horror que se escondia à vista de todos, apenas esperando para ser desenferrujado. E assim, os horrores da cidade tornaram-se parte de uma narrativa interminável que ecoava pela memória coletiva. Você se atreveria a explorar esse abismo? Ou, quem sabe, apenas perguntar a si mesmo se essa história era um mero mito ou uma verdade aterrorizante, habilmente ocultada dos olhos humanos?